Vou em 1 Coríntios, no capítulo 15. Esse é um capítulo bastante extenso, porém nós vamos até o versículo 23, né? Esse capítulo ele requer, na verdade, um estudo para muitos encontros nossos, né? Muitos cultos, já que ele é riquíssimo em informações, e dentre as mensagens do Novo Testamento, essa é uma das mensagens mais importantes que nós temos no Novo Testamento. Não que as outras sejam menos importantes, mas ela é importantíssima, né? Hoje é o domingo de Páscoa, né? Domingo da ressurreição. E na verdade, para o cristianismo, o dia que nós temos como o dia do Senhor e o dia santo, assim podemos dizer, para a gente é o domingo. E não só o domingo da Páscoa, mas todos os domingos, ele é o dia do Senhor, porque foi o dia em que o Senhor, ele ressuscitou, e era o dia que a igreja primitiva se reunia, no domingo, e eles tinham um carinho todo especial com esse dia, e nós também assim o temos, né? Vale lembrar aquilo que nós falamos todos os anos, que a Páscoa, na verdade, não é nada disso do que nós vemos hoje, né? Aí fora. Não tem nada a ver com chocolate ou com coelhinho, né? Embora o chocolate seja bom, né? Se você quiser me dar, eu aceito. Pode me dar o chocolate, estou aberto para receber chocolate, tá? Mas não tem nada a ver. A Páscoa inicia lá quando na 10ª praga Deus manda que matasse o cordeiro e passasse o sangue nas vergas da porta. Essa palavra Páscoa no original, né? Passache, o nome dessa palavra, passar por cima. Então o anjo da morte passava por cima, aonde havia o sangue na porta ele não entrava, aonde não tinha o sangue morreu todos os primogênitos. E em memória disso eles depois anualmente matavam o cordeiro e comia com ervas amargas, e assim foi por todo o Velho Testamento. Quando chega o Senhor Jesus, na quinta-feira, Jesus faz a transição, justamente na Páscoa, dizendo que eles não deveriam mais comemorar como uma festa judaica. Então, ao invés de matar o cordeiro e comer com ervas amargas lá, então seria o vinho e o pão. A ceia do Senhor foi instituída ali. E ali há uma transição do judaísmo para o cristianismo. Lá na 10ª praga, quando inicia, mostra a libertação, o livramento do povo de Deus por causa do sangue que estava na porta. Hoje é a mesma coisa. Pelo sangue que Cristo derramou na cruz, nós fomos libertos, e pelo seu sangue nós somos salvos. Páscoa é isso. Páscoa é libertação, é passagem, é livramento. Amém? Essa é a mensagem da Páscoa. Mas hoje, assim como eles fazem no Natal, né? Tudo vira um comércio. Aí tem lá o coelhinho, que nem ovo não bota, mas tem lá o coelhinho lá e o ovo da Páscoa, né? Que, por sinal, o chocolate sim é bom, não é bom? É bom. O chocolate é muito bom, né? Mas o problema é que acaba que distorcendo a verdadeira mensagem da Páscoa, que é importante. Amém? E aqui no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, eu repito, isso aqui nós teríamos que fazer um estudo e levaríamos aí uns 4 ou 5 domingos para tratar de forma exaustiva o que Paulo está dizendo aqui. Mas eu quero mostrar para você a importância da ressurreição de Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho
que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, ou seja, já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Deixa aberta a sua Bíblia. Essa é uma das mensagens, eu repito, mais importantes do Novo Testamento. A igreja de Corinto, é importante você saber que ela era de origem grega. A maioria deles aqui desse auditório, eles são gregos. E qual era a questão? O problema é que o grego acreditava no dualismo. Então eles diziam o seguinte, que o espírito era bom, mas a matéria, a carne, era má. Logo, era inconcebível, preste atenção, para os gregos, era inconcebível dizer que os mortos poderiam ressuscitar. Eles até acreditavam na imortalidade da alma,
mas eles não acreditavam que era possível a ressurreição do corpo. E como a igreja de Corinto era de origem grega, então esse assunto era o que estava borbulhando nesse momento. E o apóstolo Paulo tem que dar uma resposta a tudo isso que está acontecendo, corrigir essa visão deles, já que é contrária à palavra de Deus. Também tinha alguns aqui que até acreditavam que Jesus ressuscitou, mas que os mortos não poderiam ressuscitar. Tá bom, Cristo ressuscitou, mas ninguém vai ressuscitar, ninguém pode ressuscitar. Havia tudo isso aqui. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, isso aqui é algo muito importante. Primeiro, vocês têm que crer. Aqui no versículo 1, olha o que ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também, pelo evangelho, pela mensagem da cruz, sois o quê? Sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido o quê? Em vão. Ou seja, vocês não podem acreditar em partes no evangelho, vocês têm que acreditar em toda a mensagem do evangelho que foi informada a vocês. Você vai pegar Paulo dizendo aqui nessa carta que ele resolveu não saber nada e nem se utilizar de sabedoria humana. Pelo contrário, ele anunciava a cruz de Cristo, o Cristo que foi crucificado, que morreu pelos nossos pecados. E no versículo 3, ele vai dizer qual a causa que Jesus foi crucificado. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Olha a mensagem da cruz. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. Isso aqui era algo que já vinha sido profetizado desde o Velho Testamento. Por exemplo, se você pegar o profeta Isaías, um profeta messiânico, profeta Isaías, é uma espécie de evangelho no Velho Testamento, o livro de Isaías. Por exemplo, no capítulo 53 de Isaías, que é um capítulo bastante conhecido, Isaías está ali profetizando, e parece que ele está vendo Cristo sendo crucificado, porque ele vai dizer lá que ele foi crucificado pelos nossos pecados, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, lá no capítulo 53. Ele foi moído, parece até que Isaías está vendo a cena ali de Jesus na cruz, mas já anunciando aquilo que ia acontecer. E isso em todo o Velho Testamento você vai ver Cristo sendo anunciado, às vezes por símbolos como os sacrifícios dos cordeiros, a arca da aliança e tantos outros símbolos que você vai ver no Velho Testamento apontando para Cristo. E agora o apóstolo Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora, qual a importância, e eu vou mostrar aqui para você, da ressurreição de Cristo? Se Cristo apenas morresse e não ressuscitasse, então a nossa fé, tudo cairia por terra. Então Cristo seria um mentiroso, seria um falso Deus, os apóstolos seriam todos enganadores e nós estaríamos aqui perdendo o nosso tempo, porque Jesus seria como qualquer desses deuses que as religiões adoram por aí. Não. Quando Jesus ressuscita, fica provado que Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, ao morrer pelos nossos pecados. E tudo isso a Escritura já anunciava, que ele viria, iria padecer, morreria e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Por exemplo, como pode um redentor, alguém que vai salvar, está morto? Então tudo cairia por terra. Vai salvar quem? Se ele próprio está morto. Não, Jesus teria
que ressuscitar. E ele ressuscitou. E Paulo vai mostrar várias implicações aqui. Olha no versículo 4 que ele diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo faz questão de enfatizar que Cristo morreu e ele foi sepultado. Por que também? Porque havia também aqueles que diziam assim: não, ele não, na verdade ele não morreu, ele não morreu, ele simulou uma morte, mas ele não morreu, né? Não é possível que ele tenha morrido. E Paulo diz: não, ele morreu e ele foi sepultado. Ele morreu, foi provado, foi colocado no túmulo e foi fechado ainda com uma pedra. Eu estive há uns 10 anos atrás em Israel, e eu entrei no túmulo lá de Jesus, onde as pessoas entram. Fui até o Calvário, fui no Monte das Tentações, todos esses lugares bíblicos aqui nós estivemos ali, vendo. E Jesus, Paulo está dizendo: não, ele morreu, ele foi sepultado. E vai dizer aqui, no versículo 5 agora, o apóstolo Paulo vai dar provas históricas, preste atenção nisso aqui, de que Jesus não só morreu, mas que ele também ressuscitou. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Eu tenho dito aqui, não é de propósito, né? Mas quase que todos os domingos que a gente vai trazer uma mensagem, a gente acaba esbarrando nisso aqui. Eu tenho que falar isso de novo. Eu tenho dito que hoje, nos nossos dias, não existe o ofício de apóstolo. Eu tenho batido nessa tecla já há uns 3, 4 domingos. Não existe esse ofício de apóstolo. Por quê? Porque um apóstolo, ele teria que ser uma testemunha ocular do Senhor Jesus, ele teria que ter visto o Senhor Jesus. E aqui nesse versículo 5, né, o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai dizer que quando Jesus morre e ressuscita, ele apareceu a Cefas e também aos 12. Mais para frente aqui, Paulo vai dizer que também apareceu para ele. E quando foi que apareceu para ele? Lá no caminho de Damasco. Então, todos os apóstolos, todos que receberam esse ofício de apóstolo, eles tinham que ter visto o Senhor Jesus, eles tinham que ver o Senhor Jesus. Uma outra coisa, um outro detalhe importante também, eles recebiam a revelação direto de Deus, eles não eram instruídos por outras pessoas. A mensagem que eles receberam era do próprio Senhor. Não foi terceirizado, eles receberam do próprio Senhor. Por isso que a igreja, ela tem que ser fundamentada na doutrina dos apóstolos, na doutrina apostólica. Essa é a verdadeira igreja. Ela tem que estar alinhada com aquilo que os apóstolos anunciavam, aquilo que os apóstolos pregavam. E agora o apóstolo Paulo aqui, a partir do versículo 5, ele começa a dar uma prova histórica. Não é a imaginação que Jesus ressuscitou. Não, ele ressuscitou, porque ele apareceu a Cefas e depois aos 12, ou seja, uma prova incontestável, dizer: não, nós vimos ele ressuscitou. Mas não só aos 12, olha só o que diz aqui o versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Paulo disse assim: ele não apareceu só aos 12, ele também apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Aliás, naquele contexto de Paulo ali, Paulo está dizendo, inclusive, tem um monte deles que está vivo até agora. Uns já dormem, já morreram. Mas desses mais de 500 que ele apareceu, ainda tem gente viva para dizer: não, eu vi ele mesmo, ele ressuscitou, eu vi ele lá, vivo, ele estava vivo. Paulo está provando de todas as formas que Cristo morreu e ressuscitou. E por que essa prova? Por que essa insistência? Porque
Essa é a única esperança daqueles que creem em Cristo. Se Cristo não ressuscitasse, Paulo vai dizer aqui, então nós estávamos ainda escravizados no nosso pecado, logo permaneceríamos como condenados e teríamos que enfrentar a ira de Deus. Mas quando Cristo ressuscita, então fica provado, Deus recebeu o sacrifício e nós podemos crer no perdão, na justificação, na propiciação. Amém, gente? E ele diz mais aqui, no versículo 7. Depois, ele continua, foi visto por Tiago e mais tarde por todos, quem? Os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por quem? Por mim, por um nascido fora do tempo. Olha que coisa fantástica. Ele está dizendo, Cefas viu, os 12 viu, mais de 500 viu, os apóstolos viu, e eu vi. Eu posso dizer para vocês porque eu vi. Ele apareceu para mim, como alguém nascido fora do tempo. Ele apareceu mesmo, lá no caminho de Damasco. Quem falou com Paulo ali foi o próprio Senhor Jesus. Quem o colocou como apóstolo foi o próprio Senhor Jesus. Todas as suas cartas ele se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele não se colocou como apóstolo, ele não se ungiu como você vê hoje em dia. E nem tampouco pediu para que alguém ungisse ele como apóstolo. Não, ele foi separado e escolhido por Deus. O próprio Senhor Jesus o escolheu. Ele está dizendo, nós temos prova suficiente para dizer que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Porque todos viram ele, inclusive eu vi ele, tentando de todas as formas libertá-los daquele ensinamento, daquele pensamento errado. Se tem uma coisa difícil, preste atenção, é você libertar as pessoas da religião. É a coisa mais difícil que tem. Se você falar com um traficante, uma prostituta, um perdido, ele dá mais atenção do que aquele falso crente, o falso religioso que acha que sabe tudo. Você vai falar com ele, o coração dele já está trancado. Eu sei como faz, eu sei como é, eu já sei, eu já fui, eu já fiz. Ele não deixa nem você falar, porque ele acha que ele sabe tudo. Enquanto não acontecer o que Nicodemos fez, não tem salvação. Nicodemos também sabia tudo. Tinha acesso em todo lugar, podia entrar onde quisesse, menos no céu. Porque para ver o reino de Deus, Jesus disse, você vai ter que nascer de novo. E eu tenho dito aqui sempre, essa palavra nascer de novo, sabe o que Jesus estava falando para ele? Não tem nada aí que dá para aproveitar. Nada que você tem, nenhuma bagagem, nada que você tem. Você não serve para nada. Por isso que ele disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A humildade, ela precede a honra. E aí o apóstolo Paulo vai seguir dizendo, versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus com quem? Comigo. Ele tinha consciência que a posição que ele só estava por causa da graça de Deus. Olhando para ele tinha consciência, ele disse, eu não poderia ser o que eu sou, porque, aliás, eu fui um perseguidor da igreja de Deus. Ou seja, se dependesse de mérito para ele me escolher, então eu não seria escolhido, e nenhum de nós seríamos escolhidos, nenhum de nós. Aliás, me deixe falar para você algumas coisas aqui importantes. Quando Jesus foi crucificado, depois você leia na sua casa, lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39 em diante, escute isso aqui. A Bíblia diz que Jesus é crucificado e à sua direita
um outro homem está sendo crucificado, um ladrão. E à sua esquerda também tem um outro sendo crucificado, um outro ladrão. E Jesus está no centro. Dos dois lados, há dois malfeitores. Não tem um bonzinho e um ruim, não. Tem dois malfeitores. Tem dois condenados ali, tanto pela lei dos homens, quanto pela lei de Deus. Porque eram pecadores, transgrediram. Na concepção deles, Jesus estava no meio, no centro, porque ele era o pior de todos, na concepção deles. Mas na verdade não. Jesus estava ali porque ele é aquele que pode julgar e salvar a todos. Escute. O que está à sua esquerda está perto de Jesus, está vendo Jesus, ouvindo Jesus, e mesmo assim ele não crê. Ele zomba, ele blasfema. E ele disse: você é o Filho de Deus, então desça daqui e já aproveita e tire nós daqui também. O outro também é malfeitor, também é ladrão, está condenado pela lei dos homens e a de Deus. Mas quando ele começa a observar o Senhor Jesus, ele chega a uma conclusão: nós estamos aqui porque merecemos, fizemos o mal, todavia ele é inocente. O próprio ladrão da direita tinha consciência que Jesus era inocente. Mas não só isso, ele continua observando Jesus, e agora ele vai reconhecer a autoridade de Jesus e vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha, além de reconhecer que ele é inocente, agora ele reconhece que ele é rei também, que ele é Senhor, e que de fato ele vai voltar. E ele vai dizer: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo aonde? Paraíso. Um acaba de receber a salvação, e o outro está condenado. Quem são aqueles dois malfeitores? Quem são? Somos nós. Nós somos aqueles dois malfeitores. O problema é que muitos que estão na igreja e muitos que estão nos assistindo agora já viram Jesus na sua vida, já ouviram Jesus, já falaram com ele, mas até agora não se arrependeram dos seus pecados, não creram nele como seu Salvador. Não adianta estar perto, não adianta conhecer a igreja, não adianta conhecer a liturgia, não adianta conhecer o texto bíblico, nada disso adianta, se eu e você não nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecê-lo como nosso Rei, como nosso Salvador. O que o ladrão da direita fez ou poderia ter feito por si só para se salvar? Nada. Ele não estava condenado só pela lei dos homens, ele estava condenado pela lei de Deus também. Ele era um transgressor em todos os sentidos. E ele entende que só um pode salvá-lo, e é justamente o Cristo que está ali do lado. Hoje em dia tem tantas pessoas como aquele ladrão da esquerda. Você fala, você prega, você mostra, Deus se revela para ela, porque o apóstolo Paulo vai mostrar lá em Romanos, no capítulo 1 e 2, que nenhum ser humano na face da terra, ele terá desculpas, porque Deus se revela, Paulo diz, até mesmo através da natureza. Não tem como negar que Deus existe. O homem pode fazer isso por maldade, por dureza de coração. No entanto, é inquestionável a existência de Deus. E agora, o apóstolo Paulo aqui
está mostrando. Ele ressuscitou. Você pode crer nele, você pode confiar nele. E ele vai dizer mais aqui. Dito isso, olha só o que ele vai falar. Versículo 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, se referindo aos outros apóstolos, assim pregamos e assim o quê? Crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo, olha a implicância dessa falsa doutrina, versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa. Olhe para mim, Paulo está dizendo, isso é muito sério, isso é nocivo, porque se Cristo morreu e não ressuscitou, nós estamos pregando em vão, nós estamos perdendo tempo aqui então. Tudo que nós estamos fazendo aqui cai por terra. Isso aqui vai tudo por água abaixo. É vã a nossa pregação. E não só a nossa pregação. Ele diz também, é vã também a nossa fé. Naquilo que você crê, se você crê do seu jeito, da sua maneira, é em vão. É perigoso pensar assim. E até hoje, escute o que eu vou te falar. Até hoje você vai pegar religiões por aí que tratam Cristo como morto, aquele Cristo lá da cruz. Você vê a imagem por aí, o catolicismo romano, está lá ele pregado na cruz até agora, e lembra-se dele chorando, com pesar, como se ele tivesse morto. Não, ele não estava vivo e agora está morto, é o contrário, ele estava morto e agora está vivo. Esse é o nosso Deus. Ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte. Cristo venceu, ele triunfou sobre a morte, diz a Bíblia. E o apóstolo Paulo segue dizendo que se ele não ressuscitou, a nossa pregação, a nossa fé em vão. E tem mais, no versículo 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo disse assim, ó, a pregação em vão, a fé em vão, e a igreja também vão. A igreja também é falsa. Nós somos falso testemunho, Paulo disse. Tudo falso. Cai tudo por terra então. Porque se ele não morreu e ressuscitou, nós estamos fazendo o que aqui então? Pregação é em vão, fé é em vão, igreja é em vão, tudo é em vão. Testemunho em vão, tudo em vão. Versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Já que os gregos diz que o corpo não ressuscita, então Cristo não ressuscitou. Então ele também continua morto. Versículo 17, a implicância: e se Cristo não ressuscitou, novamente, é vã a vossa, e ainda, aqui está o mais grave, e ainda permaneceis nos vossos. Então não estamos perdidos. Se nós acreditar desse jeito, se essa filosofia grega invadir a nossa igreja, e nós começar a crer como eles no dualismo, nós estamos mortos então. Que ele morreu, não ressuscitou, logo nós estamos no nosso pecado. Estamos perdidos, nós continuamos condenados então. Nós estamos fazendo o que aqui? E ele coloca eles para pensar. Nós estamos reunidos aqui por quê então? É como esses que acreditam que Cristo está morto ainda, que está naquela cruz ainda. Eles estão perdendo tempo. Quem está dizendo? A Bíblia. Porque eles creem num Cristo morto, e ele não está morto, ele está vivo. A reunião deles, o ajuntamento deles, a mensagem deles, e tudo que eles fazem é em vão. Eles estão perdendo tempo. Isso aqui é muito sério. E ele vai dizer, no versículo 17 novamente: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Não só nós, olha o que Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, a gente continua perdido, condenado no nosso pecado. E não só nós, todo mundo que morreu também está perdido. Não tem esperança para ninguém. Por quê? Porque João já havia dito: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ninguém consegue resolver o problema do pecado, e você vai ler isso aí lá em Romanos 3, a não ser Cristo. Todos pecaram, todos estão destituídos
da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer na terra, Paulo disse. E aí como é que Deus vai resolver isso? Só tem um jeito. Cristo vai ter que ser colocado naquela cruz. Deus vai derramar a ira dele sobre Cristo. Ele vai se fazer culpado, maldito, no meu lugar e no seu. E ele vai pagar o preço do nosso pecado. E ali então nós somos justificados. E agora, embora pecadores, quando Deus olha para aquele que crê, Ele vê em nós a justiça de Cristo. Nós somos vestidos pela justiça de Cristo. E aí Paulo vai dizer que ele se torna justo e justificador. Ele pode fazer isso. Por quê? Porque foi ele que pagou. Quem comprou foi ele. Ele não empurra você ou eu, ou quem quer que seja, para dentro do céu, por baixo do pano. Não, ele pagou o preço. Satanás vai ter que ver uma ex-prostituta no céu, um ex-ladrão, um ex-macumbeiro, um ex-homossexual, e não pode falar nada, porque ele pagou. Ele morreu, ressuscitou e pagou o preço por aquela criatura. Olha que benção, olha que Deus justo, olha que maravilha. Amém? Ah, que coisa boa. E ele vai dizer mais, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Não, a gente não é um infeliz qualquer, ele disse. Você se torna o mais infeliz dos homens se você é daqueles que esperam em Cristo somente nessa vida. É o que você vê as igrejas fazendo por aí. É o que ela está formando esse grupo de pessoas aqui. As igrejas hoje em dia especialistas em formar infelizes, porque para eles é o imediatismo, é aqui e agora. É por isso que tem o dia da cura, o dia do dinheiro, o dia de tudo que você quiser tem, porque é tudo aqui agora, tem que receber agora. Pois é, sabe o que Paulo diz? Quem pensa assim são os mais infelizes dos homens, porque o maior problema do ser humano não está aqui. Não é a dor, não é o desemprego, não é a solidão, não é a traição, nada. O seu maior problema vai ser quando você fechar os olhos e que todas as suas chances se esgotaram. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá reverter a sua sentença. Não. A Bíblia diz que quando Cristo vier, uns ressuscitam para a vida eterna e outros ressuscitam para a vergonha eterna. E quando é que isso vai acontecer, bispo? O texto diz, olha o que Paulo diz, quando é que isso vai acontecer? Versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que... Paulo disse não, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e tem mais, ele é a primícia dos que dormem. Por quê? Mas ninguém ressuscitou antes de Cristo. Não tem ressurreição na Bíblia? Tem, até no Velho Testamento tem ressurreição. Mas todos que ressuscitaram tornaram a morrer, todos, sem exceção. Cristo não. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso ele é a primícia, tanto em grau de importância, como ele é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é o primeiro. Eu repito, como que um redentor, um salvador pode salvar alguém se ele está morto? Ele primeiro tem que ressuscitar. E a gente vai aonde? A gente vai em seguida. Quem diz? O texto. Olha aqui, quando é que isso vai acontecer? Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio o quê? Em Adão entrou a morte no mundo, porque em Adão todos pecaram. Todos pecaram. Em Adão, todos, sem exceção. Mas se por Adão entrou a morte, por Cristo entrou a ressurreição, a vida. Versículo 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em quem? Quando isso vai acontecer? Escute agora. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Quando? Quando? Leia aí. Na sua vinda.
O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Tessalonicenses capítulo 4. Que no toque da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão. Na vinda de Cristo, o que acontece? Paulo está dizendo, lá em Tessalonicenses, que quando Cristo vem, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. E nós, porque eles já esperavam a vinda de Cristo para o tempo deles. Para você ver o que é viver atento e vigilante. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares. Imagine só o quanto as pessoas são negligentes. Os discípulos, os apóstolos, eles pregavam como se Cristo fosse voltar ali e eles fossem ver. Pode notar a mensagem deles. Passou-se 2000 anos e o povo ainda continua levando as coisas na brincadeira. Eles viviam dia após dia na espera, vigiando, atento. Se você ler as duas cartas do apóstolo Pedro, ele vai dizer que diante da mensagem que nós ouvimos, nós deveríamos aguardá-lo sem mácula. Deveríamos aguardá-lo sem andar em devassidão na vida que nós andávamos. Por quê? Porque o salvo, ele é transformado. Se ele não for transformado, então ele nunca foi salvo. Porque se alguém está em Cristo, esse alguém é o quê? É nova criatura. É novo. Não é velho, é novo. Mas nós não somos salvos pelas obras. Sim. Mas nós somos salvos para as obras, não pela. É sempre para, é só trocar as palavras. Paulo diz isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie nas suas obras, nas suas, tá? Suas. Versículo 9 e 10 de Efésios 2. Fomos feitos em Cristo para as boas obras, a qual Deus preparou que andássemos nela, já desde sempre. Então eu não faço para ser, não. Eu faço porque eu fui. É o contrário. As obras não são a causa da salvação, ela é o efeito, ela é o resultado. Jesus disse que pelo fruto se conhece o quê? E a árvore que não dá fruto, ele fala o quê? Corta e lança onde? No fogo. A ideia lá é de juízo, tá? Lança no fogo para ser queimado. Então, a ressurreição de Cristo, ela é a maior bênção que existe no cristianismo. É a ressurreição de Cristo. E você e eu, porque Ele morreu e ressuscitou, a nossa esperança está nele. Não fique limitando a sua crença em Deus somente aqui. Escute, e você que está me assistindo, aqui a nossa luta é constante. Tem coisas que nós vamos pedir para Deus e Ele não vai nos dar. E tem mais. Além dele não nos dar, nem explicação Ele vai dar. Tá? Não fique com esse negócio, não. Por quê? Por quê? Isso aí é nocivo à sua fé. Pare com os negócios de por quê. Eu sofri, no domingo lá atrás, retrasado, eu sofri um AVC. E até agora não perguntei para Deus por que eu tive. O senhor não perguntou? Não, porque ao longo da minha vida com Ele, eu perguntei tanta coisa que Ele não falou, que eu já parei até de perguntar. Eu já nem pergunto mais. Vem cá, o senhor vai me explicar por que eu tive. Mas como assim? Sou teu servo, oro, faço tudo, qualquer coisa. Não, eu não perguntei nada, irmão. Eu só agradeci. Porque outras pessoas têm, ficam com sequela, outros morrem, como um amigo de um amigo meu teve, o mesmo que eu tive, e ele morreu. E eu? Não, eu não morri. Por enquanto não, né? Mas porque o senhor está esperando morrer? Não, eu não estou querendo morrer não. Eu estou falando, por enquanto não, eu não sei, pô. Você também não sabe. E não fiquei com sequela. E estava bom, estava tão bom que no dia seguinte eu já estava brigando com o médico lá também. Para mostrar para ele que eu estava vivo. Glória a Deus ainda, tá vendo? Nós brigamos é assim mesmo. Amém? Ó, escute. Eu sabia que se eu não voltasse, eu só poderia ser salvo de um jeito.
se Cristo me salvasse, porque não há mérito em mim. Todavia, a nossa luta contra a nossa carne, ela é constante, para fazer a vontade de Deus. E a gente consegue fazer tudo? Não. Nós acerta em tudo? Não. Nós não acerta em tudo. Nós erra. Aliás, se dependesse do que você fez, se todo final do dia você fosse fazer um extrato do seu dia, escute o que eu vou te falar. Você acordou de manhã, você foi trabalhar, ou está de folga, etc. Se for tirar o extrato à noite, escuta o que eu vou te falar. Todos os dias, sem exceção, você cometeu coisas o suficiente para Deus destruir você. Não, sim. Não, mas eu fiquei em casa, eu nem na rua saí. Pois é. Ele sonda o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, as palavras que saem da nossa boca. Não tem um dia que eu e você não chegaríamos no final dele condenado. Todo dia. A gente só não é condenado porque fomos justificados nele. Mas se dependesse de nós, nós estávamos mortos. É como diz Charles Spurgeon: a graça de Deus é tão extraordinária que não existe nenhum abismo que o homem possa cair que ela não esteja lá para resgatá-lo. Olha que coisa boa. Amém? Se apegue a Deus, se apegue, se agarre a Ele. Não confie em você, não confie nas suas obras, na força do seu braço. Fique aos pés dele, confesse Ele com todas as suas forças, com todas as suas palavras. Esteja satisfeito com Deus. Como eu estava dizendo, tem coisas que você vai pedir, Ele não vai te dar e nem vai explicar para você porque não deu. Essa ideia de que se você é de Deus tem que vencer, tem que arrebentar, tem que acontecer, tem que dar, tira isso aí de sua cabeça. As coisas